Auê, Pindorama, Auê, Abá, Abagué, Abaiú, Kunumietá. E aí, pessoal, como vocês estão? Salve aí para vocês. Auê, Auê. Hoje nós vamos para a nossa aula de Tupi, Tupi Antigo, Tupiniquim ou Tupinambá, como vocês preferirem, tá? A aula de hoje é sobre fonologia. Então, assim, é uma aula um pouco chata, maçante, né? Peço até perdão, mas a aula, infelizmente, é assim. Hoje eu vou trazer um pouquinho de conceitos de física e talvez tenha mais de uma aula sobre fonologia, tá? Esse conteúdo aqui é para homeschooling, para... Se você quiser usar, pode usar para ensino médio, né? Ou para ensino fundamental, fica a seu critério. Pai e mãe que está assistindo aí, aluno, você pode usar como uma extensão, um curso extra, você pode usar, sei lá, para sua faculdade, não sei. Pode usar para o que você quiser, tá? Só por estudar, enfim. Vamos lá? Começando então. Primeira coisa, nós temos que entender o que é som e eu preciso explicar para vocês o que é fonologia, tá? No final da aula eu vou trazer uma curiosidade, tá? Vamos lá. Então, Embaepé Nye Empu, Embaepé Nye Empu, o que é fonologia? Tá? Embaepé Nye Empu, o que é fonologia? Ok? Então, fonologia do grego phonos, que é voz ou som, logos, que é palavra e estudo, tá? É o ramo da linguística que estuda o sistema sonoro de um idioma, do ponto de vista de sua função no sistema de comunicação linguística, tá? Em outras palavras, a fonologia é a responsável por toda a cadeia de sons do sistema sonoro do idioma. Mas precisamos entender o que é som, tá? Som, pessoal, é uma onda de vibração, ou seja, é uma onda sonora, é diferença de pressão. Em física estudamos isso, tá? Não vou saber não vou entrar em detalhes porque eu não vou saber falar sobre o conteúdo de física, até porque eu não dou aula de física, eu não sei física, tá? Mas o pouco que eu sei que eu já estudei, o som, sim, é diferença de pressão, então só existe som porque tem ar no planeta Terra, e ele é uma onda, porque ele vibra, ele é uma onda vibracional, ele é uma onda sonora, emite sons, tá? Ok? Então, Embae, Penhe, Empu, o que é fonologia? O que acabamos de ver, ok? Existem idiomas que não são sonoros, como é o caso, por exemplo, das línguas de sinais. Um caso deles é Libras. Porém, tem países que têm linguagens de sinais diferentes de Libras, por exemplo, tá? Beleza? Vamos lá. Opa, taipu. Opa, taipu. Cada letra representa um som. Sim, é isso mesmo. Todas as letras, até aquelas que são quase mudas, de tão imperceptíveis que são, as consoantes e etc., todas representam um som que nós chamamos de fonemas, porque existem vários tipos de som. O som musical é emitido por instrumentos musicais, que tem melodia, ritmo, harmonia. Os sons naturais ou não musicais são sons emitidos por fenômenos da natureza, por exemplo, um trovão, né? Ou algo do tipo e afins. E nos idiomas nós chamamos os sons de fonemas. Porém, todo fonema é um som é uma verdade universal. Mas falar que todo som é um fonema é uma mentira, porque existem vários tipos, e primeiro, que fonemas são as menores partículas sonoras. Então, ou seja, ele não é o som exatamente, propriamente dito. Ele é uma partícula do som, tá? Então, opa, tai, pu. Opa, cada letra tai é um som. Pu, som é pu, tá? Ok? Vamos lá. Para continuarmos, vocês precisam entender a diferença entre fonologia e fonética, tá? Como eu falei, nem todas as traduções eu sei, tem traduções que eu não sei, tá? Até porque não tem pessoas que falam tupi, então fica mais difícil. As únicas pessoas que falam tupi mesmo, né, são algumas pessoas da USP que eu conheço, alguns tupinólogos,
e tem uma região só que fala um dialeto do Tupi, que agora não me lembro se era o Tupinambá ou se era o Tupiniquim. Acredito que é o Tupiniquim, que fica na Bahia. Só tem uma aldeia que fala, tá? Que não é Guarani, é realmente Tupi antigo. Tirando isso, não tem mais ninguém. Então, assim, é difícil eu saber todas as traduções. Muitas delas eu pego mesmo em livros, na internet e assim por diante, tá? E afins. Vamos lá? Lembrando que aqui eu estou usando o método de Eduardo de Almeida Navarro, com algumas exceções. Não estou usando 100%, existem aqueles 10% que eu pego de outros autores, tá? Vamos lá. Então temos aqui a fonologia, nhe-em-pu, e temos a fonética, re-em-pu. Eu não vou saber explicar para vocês o porquê da tradução ser assim. O que eu sei é que pu é som ou fonema, nhe-em seria talvez estudo, língua dos sons, fonologia, talvez algo assim. Língua dos sons, fonologia, tá? E o re-em-pu não vou saber explicar. Mas enfim, eis a tradução aí. Vamos lá. A fonética, diferente da fonologia, é o ramo da linguística que estuda os sons produzidos pela fala humana. Essa área procura estudar todos os sons que os seres humanos são capazes de produzir durante a fala, de fácil maneira que todo som produzido durante a fala é importante para a fonética. Em outras palavras, a fonética vai estudar os sons que são na linguagem oral, ou seja, desde o nascimento, os bebês. Então, por exemplo, desde que você nasceu, aprendeu a falar papai e mamãe, até a fase da terceira idade, né? Ou melhor idade, como alguns falam, né? A fase idosa, né? Vai ter um estudo sobre isso, tá? E é dividido em áreas, sub-áreas, vou dizer até micro-áreas, porque existem coisas muito específicas, tá? Então a fonética é mais oral e a fonologia é mais escrita, tá? Vamos lá. Continuando, temos aqui, vou dar uma explicação sobre grafema, fonema de maneira geral, tá? Yaso, nyembo, e, kunumin, eta. Yaso, nyembo, e, kunumin, eta. Vamos aprender, crianças, tá? Yaso é o nosso vamos, tá? Do verbo só, em tupi. Nyembo, e é aprender, que também é um verbo, né? Se pararmos para ver, é um verbo. E kunumin, eta, crianças. Como eu falei para vocês, eu uso essa estrutura para não me confundir, tá? Tem coisas que eu sigo Eduardo Almeida Navarra, tem coisas que eu não sigo. Então, por exemplo, aqui, plural de kunumim é o etá. Sim, é plural. Isso Eduardo de Almeida Navarra confirma. Porém, ele coloca um traço para dizer muitos, tá? E de outros autores é colocado assim, tá? Por exemplo, ele, para falar o plural, vai colocar um traço. Então, kunumim, tracinho, etá. Então, crianças. Mas aí ficaria muitas crianças. E tem autores que colocam o etá como plural, S. Então, kunumim etá seria crianças. Tá? Então, eu uso assim para não me confundir. Então, junto, plural, crianças, kunumim etá, com um tracinho, o hífen, né? Aí vai ficar muitas crianças. Que em geral vai dar a mesma tradução, tá? Independente se você usar o hífen ou não, vai ser uma tradução semelhante, né? A diferença é que um é muitos e o outro é só plural mesmo, tá? Então, tanto faz. Vai do que você achar melhor. Se você acha melhor usar o Eduardo Almeida Navarra, usa ele. Se você acha melhor outros tupinólogos que são mais antigos, fique à vontade. Vamos lá. Grafema e fonema. Eu já falei para vocês que grafema é letra e fonema são partículas de som, ok? Vamos definir melhor aqui. Grafema é uma unidade de um sistema de escrita, ou seja, letras, certo? Só que devo fazer uma observação, tá? Que grafema pode ser diferente de idioma a idioma. Por exemplo, nos alfabetos são letras, pois o sistema de escrita é de alfabeto. Já o silabário, os grafemas são sílabas e não letras, tá? O que seria um silabário? Por exemplo, o idioma japonês, ele tem um silabário. Ele forma palavras por sílabas, por exemplo, né? As sílabas é como se fossem as nossas letras, vamos pensar assim, só que são sílabas. E toda sílaba tem vogal, se vocês prestarem atenção. Porque as sílabas são formadas por vogais. Não existe vogal sem sílaba, e isso é uma regra universal. É tão universal e tão verdadeira essa regra que tem em todos os idiomas. Então é extremamente universal. Só existe sílaba se tiver vogal. E a vogal que a gente fala é vogal forte,
Não é vogal fraca. Como é o caso do I e o U, que são vogais fracas. Tá? Ideogramas, tá? De ideográfica. E os hierógrafos, que são dos logográficos, que é a escrita egípcia, por exemplo, tá? No Tupi, eu mostrei para vocês numa aula bem no comecinho do curso que foi encontrado um alfabeto do Tupi, letras mesmo, não essa escrita que o padre Anchieta trouxe para o Tupi. Um alfabeto mesmo, encontrado em cavernas, em pinturas rupestres, tá? No Brasil mesmo, tá? Eu não recordo se foi em Maranhão, tá? Mas vou trazer para vocês como curiosidade aqui, tá? Existe também um silabário, mas o silabário foi um tupinólogo que criou para se usar no tupi. Aí vem a pergunta, nós usamos? Não, não usamos. Mas é uma ideia que achei bacana, então eu vou trazer para vocês verem, mas não é obrigatório, não é regra, tá? Tanto que se você for na USP ou em outras faculdades que estuda, vamos estudar o tupi com essas letras aqui que estamos usando, tá? Ok? Fonema. Fonemas são os sons que produzimos para que possamos expressar nossas ideias e emoções, e são considerados como sendo as menores unidades sonoras que formam as palavras de uma língua ou idioma, tá? Então, som é uma unidade sonora, tá? Ok? Que, obviamente, faz sentido, certo? Vamos lá. Continuando. Embaepé, pu, aetá. Embaepé, pu, aetá. O que é vogal e quais são? Tá? Beleza? Então, primeiro temos que entender o que é vogal, o que é semivogal, o que é consoante, tá? Semivogal seria a mistura de vogal com consoante, ou ainda podemos afirmar assim, seria as vogais fracas. Por exemplo, o I e o U. Geralmente a letra I e a letra U é fraca, em vários idiomas. Não é regra, mas geralmente ela é fraca. Então veja, vogal é todo fonema em cuja emissão o ar passa livremente pela boca, sem obstrução. Também é como se denominam as letras que representam sons vocálicos. Na língua tupi, tupi antigo, tupinambá, tupiniquim, língua brasílica, chame do que você quiser, são as 6 letras usadas para representar as vogais. A, E, I, O, U, tá? O Y tem aquele som do U com trema, sabe? Que seria um U gutural, ou ainda o U alemão, que faz aquele som de esse som, tá? Em tupi, podemos pronunciar de duas formas. Ou você coloca a língua no céu da boca, tá? Entre os dentes e fala ou você pode pronunciar o fazendo um bico, pronunciando o U fechado. Tanto faz, o que for melhor, tá? Tem duas formas de fazer, tá? Vamos lá. Então, dividindo aqui. Vogais orais. Existe uma divisão dentro do tupi. Existem as vogais orais, nasais, guturais e assim por diante. Que quem ia falar? O tupi, ele divide, ele estuda essa parte de fonologia, ele divide o que é oral e nasal, até porque a língua usa muito isso, tá? Diferente do Guarani, por exemplo, uma observação, o Guarani, que é a língua avanhém, que é uma língua viva e falada por bolivianos, paraguaios, argentinos e brasileiros, né? Na cidade de Tacuru, por exemplo, ali é Guarani. Então, o Guarani, ele é uma língua muito nasal. Pode ver que tem muitas palavras com sons nasais, muitas. Nasal é o que sai o som pelo nariz, ou que tem esse tio. O tupi, ele tem sons nasais, mas ele é mais aberto, ele é mais oral. Você consegue perceber que ele tem sons como o, ele tem sons mais abertos, tá? Então veja, que são vogais também. Então vamos ver as classificações. Vogal oral, podemos chamar de pu, ae, iuruguá, iuruguá. Lembrando que uma diferença nítida entre o tupi e o guarani é que o tupi usa esse i com circunflexo para pronunciar esse som, e no Guarani usa o J. Então são diferenças bem nítidas, tá? Então vamos lá. Pu, a, e e uruguá, tá? Quando as vogais não tiverem acento, temos que ler elas separadamente. Quando elas têm o circunflexo, elas indicam ditongo, falamos junto, tá? Então, toda vez que vocês verem duas vogais com acento assim, fala junto. Aqui é separado. Pu, a, e. Pu, a, e. Como se fossem 3 sílabas mesmo.
Então vamos lá, vogais orais, A, E, I, O, U. Se vocês perceberem, quando falamos essas letras, a nossa boca geralmente está aberta, certo? Ou seja, a passagem de ar está livre, ok? Temos aqui no tupi as vogais nasais. Pu, A, E, Tingua. Pu, A, E, Tingua. Tingua seria nasal, de nariz. Tim é de nariz. Então, an, em, in, on, ok? Legal. E aí, vamos para estas classificações aqui, tá? Foi encontrado, vamos falar assim, algumas palavras, muito poucas, né? Geralmente as palavras que são de outras tribos indígenas, tá? Principalmente a Guarani, tá? Que emprestou para a língua tupi e vice-versa, né? Porque uma influenciou a outra, né? Então, esse Y com tio em cima é exclusivo da língua Guarani. Então, algumas palavras em tupi têm emprestado isso aqui. Algumas, tá? Beleza? Mas, em geral, o que o tupi mesmo usa são as três primeiras categorias, que é o oral, nasal e o gutural oral. O gutural nasal existe, mas pouquíssimas palavras você vai encontrar com isso, tá? Até porque é um som difícil de pronunciar. Ok? Então, temos aqui pu, a, e, a, ru, o, guá. Pu, a, e, a, ru, o, guá. Tá? O H em tupi geralmente não tem som, mas algumas palavras têm som do H em tupi. Ok? Não sei se foi por causa da influência dos portugueses, mas o H... essas palavras que são mais técnicas ganharam sons de dois R's. Então, acredito eu que com a chegada dos portugueses, do Padre Anchieta, como no português existe o som do re, acredito que influenciou o tupi e tem palavras em tupi que vão ter esse som. Mas as que são originais mesmo do tupi antigo não tem, tá? Seria semelhante ao português. Então, vogal gutural, oral, temos o ok? E o pu, a, e, a, ru, o, tingua seria a vogal gutural nasal que é muito comum no Guarani. Tá? No Tupi já é raro, mas no Guarani é muito comum. Ok? Vamos para as consoantes. Embaepé, pundietá. Embaepé, pundietá. O que é consoante e quais são? Em fonética, consoante é qualquer fonema caracterizado por alguma obstrução ou constrição em um ou mais pontos do tracto vocal. Tá? O tupi tem um alfabeto basicamente igual ao português. Inclusive, a pronúncia das letras são iguais. Então, assim, o que muda é que no lugar, por exemplo, do Z, nós temos a cedilha, que é pouco usado, mas tem. Tem no tupi, tá? Principalmente palavras que sofreram influência ali do português, então a gente vai encontrar. E o apóstrofo, o que acontece? Ele pode ser sim considerado uma letra, tá? Então, o apóstrofo, ele entra no grupo, ok? Mesmo que seja só um acento, vamos falar, um ponto, na verdade, uma pontuação, acento não, pontuação, né? Mas ele pode ser considerado uma letra, tá? Então, temos aqui as consoantes orais, que é o pundiê e uruguá, pundiê e uruguá, que é o B, C, D, F, G, H, J, K, L, P, Q, R, S, T, V, W, X. Aí temos o cedilha, que tem poucas palavras, mas tem. E o apóstrofo, tá? Que nós podemos considerar letras. Podemos, tá? Não estou afirmando, é uma letra. Não, podemos, tá? Considerar uma letra, o cedilha e o apóstrofo nesse idioma, tá? W tem pouquíssimas palavras, muito pouca. Uma palavra que tem a letra W, por exemplo, é quando vamos agradecer, que é Kuekatu. Kuekatu significa obrigado. Aí tem o W nesta palavra, tá? Mas pouquíssimas. Que mais? Consoantes nasais. Pundiê-tingua. Pundiê-tingua. Temos o M, o N e o Enhe. Sim, acreditem, pessoas. Existem palavras em tupi que têm este sinal, esta letra aqui. Esse signo, sim.
Inclusive tem um pronome, mas isso se deu por causa, novamente, da chegada do padre Anchieta dos portugueses, né? A palavra senhor, senhor, se escreve com S mudo, é só o S, não vem nada, igual o italiano e o inglês, que não tem vogais antes, é só o S, aí coloca esse N e escreve or, tá? Então sim, tem, mas é raríssimo, isso aqui é raríssimo, isso aqui. E temos aqui as consoantes naso-orais, que são as duas coisas, nasal e oral, que é Pundiê, Tinjuruguá, Mbe, que na verdade chamamos de consoantes, mas são dígrafos, né? É um dígrafo isso aqui. São a junção de duas letras que emitem um único som, tá? Bom, falei demais já. Vamos ver aqui agora algumas tabelas, tá? Não sou eu que montei as tabelas, só peguei pronto, tá? Ok? Aqui está a tabela dos fonemas vocálicos do tupi. Eu vou pedir perdão para vocês, porque, assim, essa parte em diante, basicamente, é decoreba. Então não tem muito o que eu fazer aqui. Já está a classificação, o que é cada letra, o que faz. Eu só vou pronunciar. Então peço para vocês prestarem atenção no som, tá? Das letras, ok? As letras nós representamos elas normalmente como letras, ok? Os fonemas nós colocamos em parênteses, ou barras, ou qualquer coisa do tipo, tá? Para indicar que é um fonema. Então, a letra Y tem esse som, que parece uma cruz aqui, um i com uma cruz, não sei, mas é esse som de tá? Que eu vou explicar para vocês, tá legal? Então, vamos lá. Poeta, puaeta, tupinambaçuí, tá? Fonemas vocálicos do tupi. Novamente, poeta, puaeta, tupinambaçuí, ok? Poeta, fonemas ou sons. Puaeta, vocálicos, tupinambá, suí, ou seja, tupinambá, tupi, suí é o do, tá? Classificações dos vogais. Temos aqui as anteriores, que é o i, in, e, em, ok? Temos as centrais, a, an. Temos as posteriores, o, o, on. E temos aqui na sua classificação se é oral ou nasal. Temos as fechadas, que é o i, in, um. Intermediária, e, em, o, on. E temos a aberto, que é o a, an. Tá? Isso aqui é decoreba, não tem muito o que eu fazer. Vocês que vão ter que montar uma tabela e praticar. E prestar atenção no som. Não tem muito o que fazer, tá? Novamente, o que está em parênteses é som, fonema. O que está dentro é letra. Tenham isso em mente. O que tiver dentro de parênteses não é letra. Tenham isso em mente. Botam isso na cabeça. O que tiver dentro de parênteses não é letra. São sons. Vamos lá. Poeta, pundieta, tupinambá, suí. Poeta, pundieta, tupinambá, suí. Fonemas consonantais do tupi, mesma coisa. Poeta, fonemas ou sons. Pundieta, consonantais, de consoante. Tupinambá é o tupi e o suí é o do, porque em tupi as preposições que nós chamamos, né, vêm depois das palavras. É algo semelhante que acontece no inglês. No inglês, o adjetivo vem sempre antes, né? Em tupi, vem depois. Então, o do, da, essas coisas vão sempre vir depois, tá? Sempre no final das frases. Por isso que é muito comum todos os finais das frases ter uma terminação igual, porque são as preposições. Então, aqui também é decoreba. Novamente, eu não montei. Isso aqui eu copiei. Então, pode ser que tenha alguma informação que não bata aqui. Pode ser que tenha, tá? Então, vamos lá. Os labiais, M é o me. Aqui é letra, aqui é som. Letra, som. Ok? P, aqui é som, aqui é letra. Mbe, aqui é som, aqui é letra, ou dígrafo, né? V, ok? Os alveolares, ne ou n, som, letra. T,
som, letra. Em D, em T, a mesma coisa, som, letra. S, S. Porém, acredito isso aqui acredito eu, que é mais comum no Guarani. No Tupi não é tão comum, não. Aí tem o R, né? O re, re. Atenção, o R é som de re, 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 re. O H é re, re, re. Porém, o H em tupi geralmente é mudo, mas com a chegada dos portugueses, ele acabou ganhando som, vamos falar assim. Aí temos o X, isso aqui seria um X, tá, pessoal? O pessoal usa CH, mas por questões, não sei, talvez universitárias, não sei. O motivo eu não sei por que que eu uso o CH, mas poderia colocar o X aqui, que X é a mesma coisa que isso aqui. É o X isso aqui. Vamos lá. O Nhe ou NH, pode ser NH também, tá? O J, J. O G, Gen, G, né? Ngue. O K, Gu, Gum, tá? O apóstrofo, ele é quase mudo. Ele é mudo, ele é basicamente para separar vogais e sílabas, é basicamente isso. Separar sons. Então, ele é um som, mas quase imperceptível. O H, que eu já falei para vocês, ok? Acredito eu que essa tabela aqui é do Guarani, né? Porque o Guarani e o Tupi tem a mesma pronúncia, né? As palavras, né? O que muda mesmo é só esses detalhes, tipo o G, por isso que eu percebi aqui. Essa tabela aqui também tem sons do Guarani junto, tá? Então aqui é Tupi e Guarani junto, ok. Peço para vocês memorizarem os símbolos fonéticos, tá? Por exemplo, o Y invertido é o nosso LH. Lhe, lhe. Isso aqui é um som, isso aqui é a letra que representa, tá? Uma coisa, pessoal, o sistema de fonética, os idiomas, e não só os idiomas, eu vou até mais longe, porque eu sou um pesquisador. A matemática também e outras ciências foram influenciados pelo grego, né? Muitas ciências foram e são até hoje influenciadas pelo grego. Em outras palavras, a padronização vai ser com letras gregas, ok? Então vai ser normal vocês encontrarem letras gregas em dicionários, por exemplo, de português, de tupi e qualquer outro idioma, porque é o grego que padroniza, até porque foi a partir dos gregos que começou o estudo, foi a Grécia. Quem conhece a Grécia? Sócrates, Platão, enfim, foi a partir de lá na Grécia que começou os estudos, a padronização. Os gregos que criaram isso de padronizar. Então foi a partir deles, né? Então por isso a gente tem muita influência em vários idiomas, religiões, ciências, tá? É muito comum isso, tá? Então o Y invertido é o nosso L, o Lhe, ou L, tá? O X, como eu falei para vocês, pode representar o CH tranquilamente, que é o mesmo som, tá? Esse N com uma perninha, ou U invertido, enfim, representa o nosso NH, Nhe, Nhe, Nhe. O símbolo teta, isso aqui é uma letra, teta, 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 tá? Ele seria o nosso TH, o TH. O que acontece? Em tupi não tem esse TH, tá? Mas eu coloquei aqui para vocês memorizarem, tá? Tem muitos idiomas que tem. O TH seria, sabe aquele som do inglês no final de palavras? With, esse som que é um som de sopro, é esse som, tá? Isso aqui é muito comum no português, esse som aqui e esse aqui, que é o nosso dia, dia, e aqui é tia, tia, tá? Ok? Isso aqui não é som de D e não é som de T. É a mistura de D com J e T com X. É comum no português, porque o português sofreu a influência do italiano. No tupi não tem, tá? Como eu falei, alguns eu coloquei para vocês irem memorizando, tá? Já que vamos ter aulas no plural de fonologia, aulas, né? E memorizem isso, pessoal. No português, como nós temos a influência do latim antigo, do espanhol, do italiano, né? O português é um idioma europeu, ele tem influência do latim, até porque o latim dominou ali toda a região da Europa na época, né? O Império Romano, tudo. Então, assim,
Nós não estamos acostumados com o som do H, mas o H em vários idiomas tem som de dois R's. Ele seria o re, re. Igual na palavra carro. Re, re, carro, ro. É a mesma coisa. E um R só seria semelhante àquele som que tem no espanhol do vibrato. Por exemplo, re, re. Esse é o som do R. Re, re, re. O H é re. São parecidos, por isso confundem. No inglês é nitidamente perceptível a diferença. No português as pessoas confundem, tá? Até porque não usamos muito esse som de re. Usamos geralmente o re, né? É uma palavra ou outra que usamos assim. Tá bom? O que mais? Então, eu trouxe para vocês uma curiosidade, tá? Silabário do tupi. Como assim? Sim, exatamente isso. O silabário não é obrigatório, não é oficial, tá? Eu mesmo nunca vi na USP, tá? Então, assim, não é opcional, é curiosidade. Se vocês quiserem usar, usa, mas assim, ninguém usa, tá? É basicamente isso, ninguém usa, tá? É curiosidade, ok? Então, eu só vou ensinar para vocês conhecerem e contar um pouquinho da história. Então, vamos lá. Curiosidades, atenção, não usamos. Não usamos, tá? Isso é daquela universidade de Lyon, ou Lyon, da França, que encontrou em textos antigos, documentos, né, em cavernas também, pinturas rupestres, a escrita do tupi antigo. E aí encontraram um silabário em livros antigos de alguns tupinólogos da época, né? Bem antiga, tá? Então veja, estima-se que esse silabário do tupi tenha sido escrito em 1811, tá? Pelo estudioso que falava tupi antigo fluentemente e é o mais antigo documento dessa importante fase que nos conduziu à cultura tupi atual. Ok? Então, acredite, isso são arqueólogos, antropólogos que encontraram, né, o documento, tá? Então não é oficial ainda, mas seria interessante ter essa visão. O que aconteceu com os grupos indígenas aqui no Brasil não foi diferente do ocorrido com os japoneses, por exemplo, que tem silabário, que aprenderam caracteres chineses. Sim, os japoneses pegaram do chinês caracteres, a fim de ler e escrever a língua chinesa e por volta do século 6 depois de Cristo, começaram a utilizar o sistema de escrita chinês para representar sua própria língua. Aconteceu algo semelhante com a Coreia. Os coreanos criaram um alfabeto, não existia. A Rússia também, o alfabeto russo não existia, que nós conhecemos. A Rússia criou um alfabeto. Tá? Então teve alguns povos que criaram, não existia. Eles tinham um idioma, mas não tinham a escrita. Né? E eles criaram. Tá? Inclusive o alfabeto da Rússia é tão importante, o alfabeto... Ai, que me fugiu o nome agora, o nome do alfabeto. É que tem aquelas letras estranhas, você sabe o que é, da Rússia. E é tão importante aquele alfabeto que influenciou outros povos. Pode ver que tem outros países que são eslavos que utilizam aquele alfabeto, sendo outros idiomas. Então veja a importância. Que mais? Foi um enorme desafio, porque chineses e japoneses são diferentes, com sons completamente distintos, gramática e vocabulário muito diferentes. Sim. Ok? Então, isso aqui é um pouquinho de história, tá? Não vou entrar em detalhes, até porque é só isso que eu sei da história, tá? Atualmente, sobre essa história. O pessoal ainda está pesquisando, então não posso afirmar nada. Veja, eu trouxe só para vocês verem, é curiosidade, novamente. Curiosidade, não é oficial, tá? Veja, aqui tem regras de como usar o silabário. São regras mesmo, de gramática, ortografia. Como usar o silabário tupi. Veja, usando as oclusiva glotal. Veja, por exemplo, como são sílabas, tem poucas letras, então eles substituem, por exemplo, eles substituem o, o G pelo K, o V pelo P, o R pelo T, né? Aqui, ó, o G pelo K. Esse som aqui que é o gu, 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 gu pelo cu, tá? A nasalização se escreve com I ou também assim, assim, assim.
ok? Como eu falei, não é oficial. Então, V com M. Se for nasalizar, V com M. R com N. G com NG. Gu com Gu. Certo? Ó. A nasalização viaja na palavra até encontrar uma oclusiva glotal. Ok? Aí tem a mesma coisa aqui embaixo, ó, explicando, ó. Oclusiva glotal com V mais nasalização. Um B, um D, um G, um G. Tá? Que eu mostrei para vocês nos fonemas. Existem esses sons no tupi, tá? Mas é que tem no Guarani é mais presente. No tupi são algumas palavras. Veja, consoantes finais. Aqui está sendo bem fiel ao tupi, inclusive, essas regras. Não está fugindo, tá? Sendo fiel mesmo. Além da nasalização simples, tem 4 sílabas finais, sendo 3 nasais, tá? Isso aqui são fonemas, tá? Não são letras acentuadas, são fonemas, tá? Ó, M, N, G, tá? E uma rótica, né? R. Ó, o sol, a palavra sol. Quar, 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 quar. Ó que interessante. Duplicação da vogal. Ah, tá. Esse símbolo aqui significa duplicar a vogal. Interessante. Duplica a sílaba anterior. Interessante. Interessante. Como eu falei, isso aqui é uma coisa que eu também não estudei. Ninguém estudou isso aqui. Isso aqui é novo. Ninguém sabe, né? Veja, aqui tem algumas pronúncias, ó. Na nossa escrita, o alfabeto latino, vamos escrever assim, ó. Do jeito que tá aqui, ó. Monan Ara, Jasu Ara, Mani Ara, Sumé Ara, Tupan Ara, Ujara Ara, Anhan Ara. Isso na nossa escrita. Nas sílabas, no silabário, fica assim, ó, o que está em verde. Veja, essas são as sílabas que estão em verde. Tá vendo? E aqui muda o som, ó. Em vez de Monan Ara, fica Voran Ara. Ó. Aqui fica igual, né? Jasu Ara, ok. A mesma coisa aqui, ó. Varim Ara, em vez de Maniara. Suvem Ara, em vez de Sumé Ara, ó. Ru Va Ara, em vez de Tupan Ara. Aqui é igual. E aqui só troca o NH por J, tá? Jan Ara, ok? Veja como é interessante. Então, o tupinólogo que fez isso, ele foi extremamente fiel, né? Então, aqui está muito fiel ao idioma, não está fugindo, entende? Então é interessante. Ó, aqui tem alguns pronomes que a gente vai ver em outras aulas, não vou ficar mostrando aqui, né? Mas é só para vocês verem aqui, tá, ó. Ó, bom dia, boa tarde, boa noite, ó. Coengatu, carukatu, putungatu. E em silabário ficaria assim, ó. O que está em verde, ó. Goengaru, garu-garu para boa tarde, vurungaru para boa noite, ok? E as perguntas, né, ó. Ereikope katuramo, shekatu indenope, shekatu ave, marambé inderera, xerera ka iovu, indenope, xerera jaci, kuekatu, nenhepi, avapé inde, xemimboé, ok? Marambé inderera, e assim por diante, ok? A gente vai ter uma aula que a gente vai aprender a falar saudação, essas coisas, tá? Isso aqui é só curiosidade, tá? Só quis trazer para vocês verem que existe, tá? Existe um silabário. Mas é curiosidade, não usamos, tá? Mas se quiser, pode usar, tá? No seu dia a dia, tá? Só não use em universidade, porque em universidade não será aceito. Mas usa aqui, tá? Pelo menos quando eu estudei não era, hoje eu já não sei. E temos aqui o nosso tchau, tá? Nhanyo mungeta, tchau, tá? É literalmente tchau, ou até mais, pode ser também. E Aue Pindorama é o nosso Salve Brasil. Pindorama é Brasil. Salve Brasil. Aue Pindorama. Então é isso aí, pessoal. Eu espero ter contribuído com vocês, ter agregado valor, né, ao idioma, que a intenção é essa. E vamos ficar por aqui. E eu não sei, me falaram que o pessoal queria que eu fizesse live das aulas. Então, seria difícil eu fazer live porque eu não tenho tempo. Eu estou sozinho dando todas as aulas e, além de eu não ter tempo, eu nem consigo dar aula todos os dias. Então, assim, eu não tenho um horário. Então, fica difícil eu dar live. Tá? Então, por enquanto eu vou estar assim. Talvez futuramente sim tenha live, mas no momento eu ainda não consigo fazer isso.
Novamente, eu dou aula e o pessoal do canal grava, então eu não tenho tempo, tá? Então eu vou ficando por aqui. Eu ter ajudado, é isso aí, valeu, falou!